pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso curso de Sistemas de Transmissão de Dados Cabeados. A aula de hoje tem como objetivo apresentar a disciplina que tem a ver com o processo de transmissão utilizando os cabos par trançado, coaxiais e fibras ópticas. Nós vamos apresentar durante esse curso características de cada meio de comunicação, bem como suas vantagens e desvantagens. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um dos parâmetros importantes no processo de transmissão, que é o parâmetro da atenuação. Além disso, vamos verificar a necessidade da utilização de uma nova unidade, a unidade conhecida como decibel, que será apresentada ao longo desta aula. A atenuação, portanto, ela consiste numa redução de potência do sinal transmitido com a distância que esse sinal percorre até que ele chegue ao seu receptor. Como podemos observar na figura, do lado esquerdo nós temos o emissor, do lado direito nós temos o receptor. O sinal que nós observamos ao lado esquerdo, ele tem uma amplitude maior do que o sinal que nós observamos do lado direito. O sinal não sofreu nenhum processo de modificação. Ele continua sendo o mesmo sinal, mas ele perde em amplitude. Essa perda de redução essa redução de potência, ela resulta de uma transformação de energia, ou seja, no caso de uma estrutura cabeada par trançado, nós estaríamos transmitindo o sinal e esse sinal seria degradado, sendo transformado em calor pela resistividade que o meio propõe. A atenuação ela é medida como sendo a potência do sinal entre os dois pontos. Isso quer dizer que nós mediríamos a atenuação pela potência de recepção dividido pela potência de transmissão. Para que a gente tenha uma relação com o meio de comunicação, mais especificamente com sua distância, isso vai ser relacionado também com a distância que nós vamos percorrer, para que a gente possa observar, em média, qual é a perda que a gente tem de sinal por quilômetro, que vai ser a unidade que nós vamos adotar. Como podemos observar do lado direito nesta equação, para que a gente possa determinar a potência de recepção do sinal dada por PO, nós teremos que determinar a potência de emissão dada pelo equipamento que nós vamos utilizar, e nós vamos ter que degradar dessa potência de emissão a atenuação que aquele meio de comunicação tem por comum, dado muitas vezes também pelo seu fabricante, vezes a distância que nós vamos ter deste meio para que a gente possa interligar emissor e receptor. Então, na fórmula, nós podemos observar o PO como sendo a potência que nós vamos receber o sinal. Ela é dada pela potência de emissão menos a atenuação, onde a T pressupõe qual é a atenuação que aquele meio tem por quilômetro, vezes a distância do enlace, que percorre os dois elementos atendidos. A atenuação, ela degrada o sinal, e ela é importante para determinar se seremos capazes de atender um processo de transmissão, visto que o próprio aparelho de recepção ou o nosso ouvido, por exemplo, uma transmissão de voz, ele tem uma capacidade de percepção mínima. Então, se eu emitir um sinal com uma potência, ela tem que, vencendo o meio de comunicação, chegar do outro lado com o mínimo de potência necessário para que eu possa recebê-lo. Mas, se não for possível, é possível utilizar outras técnicas para que a gente possa amplificar esse sinal. Dentre as técnicas, nós podemos utilizar técnicas mais simples quando nós trabalhamos sistemas de transmissões analógicos. O sistema de transmissão analógico é aquele onde a voz, por exemplo, que é um sinal analógico, é transformado num sinal elétrico com características semelhantes de amplitude, frequência, fase, que será utilizado na construção do sinal. Então, é a transformação de uma onda sonora em uma onda elétrica, sem que nenhuma outra técnica seja utilizada para isso. Neste processo de transdução,
nós ainda temos um sinal analógico. Esse sinal analógico ele pode passar apenas por um processo de amplificação ou por um ganho simples, onde a estrutura atenuada, ou seja, a amplitude atenuada, pode ser simplesmente recomposta para que você possa enviar esse sinal por uma distância maior. Já nos processos de transmissão digitais, esses repetidores simples não funcionam, porque no processo de transmissão digital, a voz, por exemplo, que é um sinal analógico, vai ser digitalizada. Se ela vai se tornar um sinal digital, ela vai ser representada por uma composição binária, ou uma composição de sinais zeros e uns verdadeiros ou falsos. Essa composição vai ser associada a um protocolo de transmissão. E este protocolo de transmissão vai construir os elementos que serão transmitidos. Então, neste processo, a amplificação pressupõe a regeneração do sinal, ou seja, você vai receber o sinal, vai entender o sinal e vai repetir esse sinal. Por exemplo, o que a gente tem no processo de transmissão automática ou síncrona de tradução entre línguas. Então, o tradutor ele recebe a informação, ele entende a informação e depois ele repassa a informação. Então, esse elemento regenerativo ele precisa interpretar a informação para que ele seja capaz de retransmitir ou incluir esta retransmissão no processo. Para isso são necessários elementos de sincronização, ou seja, sincronizar emissor e receptor. São necessários elementos de amostragem de forma correta, ou seja, eu tenho que amostrar o canal de comunicação de dados na hora apropriada. E eu tenho que tomar decisões, ou seja, eu tenho que emitir, eu tenho que parar o processo de transmissão durante um tempo, então eu tenho que organizar esse processo de transmissão. Esses repetidores, eles podem incluir erros nos processos de transmissão, visto que eles podem interpretar de forma inadequada um processo de transmissão e na hora de retransmitir o sinal, consequentemente, ele vai fazer isso usando a mesma dificuldade que ele teve. A unidade, então, que nós vamos introduzir, que nós já falamos dela quando falamos de dB por quilômetro, é o decibel. Para que a gente possa entender um pouquinho da formulação desta unidade, nós vamos começar estudando essa primeira fórmula, que é dada como y igual a 10 elevado a x. Se nós temos x e queremos determinar y, isso é simples. Então, por exemplo, 10 elevado a 1 é 10. Mas essa unidade também permite, ou essa relação também permite que a gente trabalhe com termos negativos de x. Então, se x igual a menos 1, y é 10 elevado a menos 1, onde isto é igual a 1 sobre 10, ou 0,1. Como podemos observar, nós não estamos falando de unidade, isso não é watt, não é volt, não é ampere. A equação pode ser lidada da forma contrária, ou seja, se eu tenho x, eu quero determinar y. Mas e se eu tenho y? Como é que eu determino x? Então, a determinação de x vem do logaritmo de y. Então, neste caso específico, se y é igual a 10, x é log de 10. Na base 10, consequentemente, x igual a 1. O mesmo vale para números negativos ou para números menores do que 0. Então, se y é igual a 0,1, então o logaritmo de 0,1 é igual a menos 1, que é o inverso do que a gente observou naquela equação anterior. O que isso tem a ver com o nosso problema? Tem a ver com o nosso ganho de unidade que nós vamos utilizar. Então, o ganho que nós vamos utilizar é na unidade decibel, que é um ganho logarítmico. O ganho de potência, ou AP, de um amplificador, ele é definido como a razão de potência de saída pela potência de entrada. Isso nós estamos falando de um processo de amplificação. Mas nós podemos também ter processos de degradação do sinal. Isso vai ser constituído quando nós determinarmos a potência de recepção pela potência de transmissão. Isso é válido em ambos os processos, tanto no processo de amplificação
quanto no processo de degradação de um sinal. O AP, que é esse termo que nós vamos considerar como sendo ganho ou como sendo atenuação, ele é dado pela potência 2 dividido pela potência 1, onde no processo de amplificação a potência 2 é a potência de saída e a potência 1 é a potência de entrada de sinal, e num processo de transmissão ou num processo de degradação do sinal, P2 vai ser a potência que nós vamos receber o sinal, onde P1 vai ser o processo de transmissão ou a potência na transmissão. O ganho de potência em decibel, ele vai ser dado pela seguinte equação. O ganho de potência em dB, ele é igual a 10 log desse termo AP, que é P2 sobre P1. Então, o ganho AP vai ser a razão de potência de entrada com a potência de saída. E como nós já vimos, a potência dividido por potência vai ser o watt dividido por watt, consequentemente, é adimensional. Para que a gente tenha uma unidade e saiba que a gente está falando de ganho ou de perda, nós vamos utilizar o dB nesta escala logarítmica. Então, nós podemos ver um exemplo, como citado abaixo. Então, considere a potência de transmissão de 100 watts e a de recepção de 80. Determine a atenuação em dB. Então, AP, que é a relação simples de potência, ou seja, a potência de chegada dividida pela potência irradiada, vai ser 80 dividido por 100, 0,8. Se nós queremos determinar isso em dB, o AP em dB vai ser 10 log do AP que nós acabamos de calcular, ou seja, 10 log de 0,8. O logaritmo na base 10 de 0,8 é menos 0,097. Vezes 10 dá menos 0,97 dB. Ou seja, nós temos uma degradação de aproximadamente 1 dB no processo de transmissão. Esse cálculo aqui foi feito sem se considerar a distância entre emissor e receptor. Por isso, não tem a relação barra-quilômetro, que vai determinar qual seria então a perda de sinal por distância. Nessa primeira aula, então, nós observamos a atenuação de sinais. Vimos que a atenuação tem a ver com a relação de distância, é uma perda de sinal proporcional à distância causada pelo meio de comunicação de dados. Nós vimos também que vamos utilizar uma unidade nova de medição que vai determinar o ganho ou a degradação do sinal, que é a unidade dB, que é uma unidade logarítmica. Até a próxima aula.